Bora aprender comigo a fazer um empadão de frango. Hoje eu vou fazer ele diferente. Vou fazer ele aberto. E vou colocar no recheio presunto, mussarela, frango, requeijão. Vai ficar uma delícia. Aqui, gente, eu mexo a massa com a mão mesmo. Aqui nós temos 1 quilo de farinha de trigo com fermento. Aqui, ó, 2 ovos, um pouquinho de leite, requeijão, manteiga. Olha, dá pra ver a quantidade de manteiga que eu vou usar, a quantidade de requeijão, 2 ovos, um pouquinho de leite. E aqui, você pode mexer a sua massa com garfo ou você pode mexer com as mãos. Eu mexo com as mãos. Sim, gente, eu mexo com as mãos. E nessas cozinhas por aí da vida, acontece tanta coisa que você não sabe. Então, mexer com as mãos é o de menos. Então, bora lá para a receita. Até mesmo porque os meus familiares não se importam. E também você mexe com as mãos, a sua massa vai ficar mais cremosa, mais macia, vai ficar muito melhor do que você mexer com a colher. A não ser que você tenha aí uma batedeira, né? Você tiver uma batedeira, você bata na batedeira. Mas se não tiver, vai com as mãos mesmo. Aí você vai mexendo até a sua massa ficar bem cremosa, bem homogênea. Você vai mexendo. Vai mexendo, mexendo, mexendo. Vejam bem, a sua massa, minha massa aqui já tá ficando mais homogênea, ó. Gente, eu não coloco sal, porque já tem sal na manteiga, já tem sal no requeijão. Então, eu não coloco sal, nem fermento. A diferença do trigo com fermento, ele com fermento, quando você assar o seu empadão e você comer, ele vai esfarelar. E ele sem fermento, a massa não esfarela. Eu gosto que esfarela, as crianças aqui também. Então, a diferença é só essa, do trigo com fermento e do trigo sem fermento. Olhem bem, a minha massa tá quase pronta, olha. Aqui, gente, quanto mais você mexe ela, mais cremosa ela vai ficar. Mais homogênea ela vai ficar. A manteiga, eu usei menos que 250 gramas. O requeijão, coloquei 4 colheres. E o leite, você coloca metade de um copo americano. Para ela ficar nessa espessura igual tá a minha massa, você vai usar 1 quilo de farinha de trigo. Usei da marca Vilma e 2 ovos. E o segredo aqui é mexer com as mãos. Mexer, mexer, mexer até ela ficar brilhante. É muito fácil de fazer, gente. Olha aqui. Olha que massa maravilhosa. Então, é o seguinte. Essa quantidade de massa, eu vou abrir ela aqui na minha forma e vou fazer um empadão aberto. Mas se você quiser fazer o seu empadão tampado, essa quantidade de massa aqui dá para você também fazer a massa mais fina e fazer a tampa do seu empadão. Mas hoje eu vou fazer uma massa mais grossa e vou fazer o meu empadão aberto. Porque essa massa fica maravilhosa para você tomar aí com o seu café com leite, com o seu refrigerante. Ela fica uma delícia. Vamos recheá-la com frango desfiado. Aqui, ó, requeijão, presunto, mussarela. Aqui você vai abrindo a sua massa com a mão mesmo, gente. Porque quanto mais você amassar ela, melhor ela fica. Pessoal, aqui eu já formei o meu empadão. Aí a massa que sobrou, eu fiz essas bolinhas. Porque aí eu venho decorando aqui, ó. Assim, com as bolinhas. Minhas crianças adoram. Aí depois aqui, ó, eu venho apertando ela pra ela grudar na máquina, na massa. Olha isso, que gracinha, gente. As crianças amam. Agora vamos rechear a nossa torta. Primeiro você coloca o presunto, depois o requeijão. Aí você vai abrindo assim o requeijão. Depois aqui do requeijão, vamos colocar mussarela. Agora vamos colocar o frango. Agora espalhando todo o frango. Olha, é uma torta que vai ficar bem recheada, gente. Vamos colocar aqui mais uma camada de presunto. Aqui, ó, o presunto não deu para cobrir tudo. Agora vamos colocar a mussarela. Vocês colocam bastante mussarela, porque essa torta vai ser assada aberta. Olhem só, coloquei bastante mussarela, porque ela vai ser assada aberta. E eu resolvi finalizar com batata palha.
Gente, a parte de cima aqui da torta, você pode finalizar do jeito que você quiser. Você pode colocar tomate, cebola, azeitona, tomate seco. Eu vou finalizar a minha com batata palha. Colocar bastante batata palha aqui, porque eu vou assar ela aberta. Geralmente, eu faço uma torta grande assim, ó, quando a gente vai receber visita. Olhem como tá ficando bonita. Mas que torta maravilhosa. Olha isso, gente. Dá uma emoção, assim, de saber que é eu que fiz. As bolinhas que sobrou, agora eu vou colocando elas aqui pra decorar assim, ó. Peguei uma gema de ovo para poder passar em cima das bolinhas, para poder elas ficarem bem laranjadas quando assar, gente. Vai ficar muito bonitinho. Aí aqui, ó, com o dedo mesmo, eu vou passando a gema de ovo. Cuidado para você não passar muita gema de ovo, para não ficar com cheiro de ovo. Mas esse ovo aqui, ó, por cima das bolinhas é muito importante para ela ficar com a cor dourada. Se você não passar o ovo, ele não fica com cor dourada. Aqui, gente, eu venho limpando o ovo que ficou por fora da bandeja para não dar cheiro de queimado na hora que estiver assando, tá? Então é necessário limpar, se acaso você sujar por fora da bandeja. Agora nós vamos levar ao forno 40 minutos. Eu vou assar no forno elétrico. Gente, é o seguinte... Uma torta desse tamanho de 1 quilo, você pode vender aí uns 140, até uns 150 você consegue, porque ela tá bem recheada, entendeu? E toda vez que você for vender algo, você sempre joga assim o preço para cima, o dobro, né, para você tirar o seu lucro. Aqui é o seguinte, como é uma torta que eu vou assar aberta, eu coloquei o meu forno para pré-aquecer. Aí eu abaixei a bandeja para baixo, porque ela vai assar de baixo para cima. Então eu abaixei a bandeja para baixo. Coloquei o meu forno para pré-aquecer aqui, tem 15 minutos que ele tá pré-aquecido. E aqui, ó, você coloca ele para assar só a parte de baixo. Porque eu vou assar essa torta aberta. Ela não tem tampa, ela tá aberta. Então eu coloquei aqui para assar somente a parte de baixo. No final de tudo... Se você for colocar a sua torta na bandeja aberta, aí você coloca aqui para assar em cima, só para dourar a batata, tá? Mas se você for usar a sua torta com a parte da massa exposta, aí você não precisa dourar. Então fica aí que eu vou mostrar o resultado final. Ó, colocando a torta. Agora aqui eu vou colocar para assar 40 minutos. No forno elétrico, assando somente a parte de baixo a 250 graus. Mas aí eu não vou ficar em 250 graus, vou colocar aqui mais ou menos 180. Se o seu forno for a gás, você pode deixar menos tempo, tipo uns 30 ou 25 minutos, porque o forno a gás ele assa mais rápido. Vejam só, a torta, ela já assou. Já assou aqui os 40 minutos. Aí eu vou aumentar 10 minutos aqui, ó. E aqui eu vou mudar para assar em cima e embaixo para poder dourar ela lá, tá vendo? Tá vendo que ela já assou? Ela assou de baixo para cima. Aí agora eu vou colocar assar em cima e embaixo e aumentei mais 10 minutos para poder dourar ela em cima. Aí depois eu vou desenformar ela para mostrar para vocês. Olha isso, a minha torta tá quase pronta. Olha aqui, ó, falta poucos minutos. Acabou de desligar, gente. Olha só para vocês verem. Olha como é que tá perfeita a torta. Agora eu vou desenformar para vocês verem como que eu desenformo ela. No caso, você tem que escolher qual lado que você vai servir a sua torta. Eu vou servir a minha torta, ela virada para cima, porque eu coloquei bastante batatinha. Se você for servir a sua torta só com a massa, aí você, né, finaliza ela do jeito que você quiser, ou com tomate, cebola, ou do jeito que eu fiz aqui também dá. Aí no caso aqui, ó, eu vou colocar uma bandeja de ferro, porque eu vou usar a bandeja de madeira, que é mais bonitinha, porque eu vou servir a minha torta pra cima. E aqui, gente, eu coloco a bandeja e viro a torta. Antes de eu desvirar, primeiro, eu pego a espátula e eu venho soltando a minha torta aqui, ó, da beirada. Tá vendo como é que é fácil? Aí eu venho soltando ela devagarzinho, pra na hora que eu virar a minha bandeja, ela soltar com facilidade e não quebrar a minha torta. Pra minha torta não quebrar,
Eu preferi colocar a bandeja de madeira e vou virar agora a minha torta. Virei a minha torta, agora eu vou dando umas batidinhas aqui, ó, pra ela poder soltar. Tem que bater bem devagarzinho pra sua torta não quebrar. Olha isso, gente, que gracinha. Aí aqui, ó, você vai puxando. Olha, olha bem. Olha, olha, tá vendo? Olha que perfeito. Olha isso, gente, que maravilhoso. Olha só, aí você pode servir a sua torta assim. Ou se você quiser servir ela ao contrário, agora eu vou desvirar para vocês verem. Aí se você fizer alguma festa, você pode colocar aqui algum arranjo, uma florzinha. Fica a seu critério. Imagina só se você decorar a sua torta com florzinha. Olha